Boa noite. O vídeo de hoje é o review do capítulo 879 de Kingdom. O capítulo começa com o Shin vendo os soldados de Zhao avançando em direção a ele e aparentemente o Shin fica sem reação. Logo depois a Karoten chega onde o Shin está, junto com alguns soldados do exército Rishin, e soldados ajudam a defender o Shin, enquanto o Shin está discutindo com a Karoten e xingando os soldados de todos, enquanto a Karoten diz que o tolo é o Shin e pergunta se o Shin pretende se entregar à morte. O Shin diz que não, ele reconhece que teve um momento de lapso, digamos assim, e manda a Karoten recuar para que ela possa reorganizar o exército Rishin e pensar numa maneira de lidar com aquilo. Porém, os soldados de Zhao atacam a Kaioten, contudo, o Shin corta a cabeça desses soldados, reforça que o Kaioten deve recuar e reorganizar o exército Rishin. Enquanto isso, o exército de Zhao avançou em direção à infantaria do exército Rishin, que aparentemente desceu das escadas, as escadas que eles estavam usando para escalar as muralhas de Cantan. Depois, uh, o Wen pede desculpas ao Denil, ao Hairou, ao Sugin, aos outros comandantes da infantaria, porque eles usaram os corpos para criar uma barreira, mas os comandantes da infantaria entendem que foi uma medida necessária para que a Karoten encontrasse uma solução para essa situação. Enquanto isso, que a mulher do capítulo anterior, que o Hiboku estava conversando com ela no capítulo anterior, está observando a situação e vendo que o exército Rishin está para ser aniquilado. Entretanto, ela elogia os comandantes do exército Rishin pela rapidez com a qual eles recobraram a força de vontade, digamos assim, para poder lidar com aquela situação. O Reboku diz que não tem problema e que as coisas vão terminar muito em breve. Só uma pequena nota de rodapé. Eu estou lendo o capítulo em inglês e me traduzindo aqui de cabeça, enquanto eu gravo o vídeo. Trementes, a Kaioten está tentando encontrar uma solução. Nisso, ela observa que a Kyokai tá chegando, mas conforme a Kaioten observa, a Kyokai só conseguiu trazer com ela algumas centenas de soldados. Só para lembrar, a unidade da Kyokai tem alguns milhares de soldados. De volta a Kaioten, ela percebe que o Hiboku tem uma fraqueza, que ele é incapaz de usar as forças da capital de Zhao. Provavelmente o Hiboku tem uma relação tensa com a corte real. Então a Kaioten chega à conclusão que eles não serão atacados pelas forças de Cantan, ou seja, as forças de Cantan não vão atacar a retaguarda do exército Rishin. No entanto, os portões de Cantan se abrem e o exército de Cantan sai pelos portões
para atacar a retaguarda do exército Rixim. Se eu não estou enganado, essa força de Zal está sendo comandada pelo general Shougaryu. Aí o capítulo segue com um flashback no qual explica que chegou a Kantan uma carta do Hiboku e na carta o Hiboku pede que as forças de Kantan sejam usadas num ataque relâmpago. Então, quando os portões de Kantan se abrem, a cavalaria de Zal ataca de forma brutal a infantaria do exército Rixim. Em meio ao caos, vários soldados do exército Rixim morrem, inclusive alguns dos novatos da infantaria. Novatos, mas nem tanto, que esses novatos foram recrutados, se eu não estou enganado, depois do arco que o exército Rixim é colocado sob comando do Kanki. E, apesar desse ataque brutal contra a infantaria, o Shin já conseguiu recuar e o Shin ordena que protejam a Kaioten. Todavia, o capítulo termina com a Kaioten chorando e pedindo desculpas. E eu vou encerrar o review com 2 comentários. Aliás, um comentário e eu vou dizer uma outra coisa. O comentário é que, de novo, a situação desse arco, essa situação com o exército Rixim, guarda semelhanças com o que aconteceu na Batalha de Baiou. Na Batalha de Baiou, o exército que chega de surpresa é o exército do próprio Hiboku. Aqui, o exército que chega de surpresa é o exército de Kantan, mas aqui é o que eu ia dizer. Já no review do capítulo anterior, eu cantei essa bola, que o exército Rixim iria ser atacado. A retaguarda do exército Rixim iria ser atacada pelas forças de Kantan. Além disso, nós precisamos lembrar que o rei de Zal colocou 50 mil soldados de Kantan sob o comando direto do Hiboku. Eu não sei se essa força que saiu dos portões de Kantan são esses 50 mil soldados, ou se ainda tem esses 50 mil soldados em algum lugar aí, que o Hiboku ainda não usou esses soldados. E aqui eu encerro o vídeo. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.